de 2022 e um assunto tem nos preocupado. Depois da pandemia da Covid-19, outra infestação vem trazendo desdobramentos e colocando em alerta o sistema público de saúde. Estamos falando do aumento expressivo, né, Rita de Cássia, dos casos de dengue. Aqui em Lajeado, inclusive, nós já temos alguns números, né, para a gente ter uma base do tamanho desse problema, né, que vem se criando nos últimos meses. Exatamente. Ainda hoje à tarde teremos um boletim mais focado na região, mas esse é Lajeado, né? Dos 27 bairros de Lajeado, 23 já tem casos confirmados, totalizando 125 casos de dengue na cidade, esses confirmados, né? Com exame e tudo mais. A maioria dos casos estão concentrados nos bairros Florestal, Bom Pastor, Montanha, Centro e Conventos. Outros 44 casos deram negativo e 476 aguardam resultado de análise. Mas para falar mais a respeito de números, de exames, e que também, às vezes, os números podem ter algumas diferenças na divulgação em função do tempo, do momento em que o exame foi feito, quando vem o resultado, enfim, mas quem pode nos explicar melhor também essa logística aí, né, da questão dos exames, é a biomédica, a Graziela Busch Vitola, ela que vai nos falar a respeito desses diagnósticos de dengue obtidos no Laboratório Hermann em Lajeado. Muito boa tarde, Graziela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde. Todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome do Laboratório Hermann pela oportunidade de vir aqui conversar, falar sobre esse assunto que vem se tornando cada vez mais atual, mais recorrente. E nos últimos dias, com valores tão expressivos, tem preocupado bastante a gente. Então, como já vem sendo notificado, né, a gente está enfrentando essa situação. Então, acho que é importante a gente fazer essa divulgação e reforçar, assim, para todo mundo alguns pontos que são importantes. O Laboratório Hermann, que tem 3, além da matriz, outras 2 filiais, são 3 laboratórios em funcionamento aqui no município de Lajeado. Agora são 4. 4. Uma tem um em Conventos, que é a novidade. Isso aí. São 4 laboratórios e todos eles, Graziela, têm registrado uma movimentação acima da média nesses últimos tempos, a partir do momento em que os casos de dengue começaram a aumentar aqui em Lajeado? O que a gente tem notado é que agora a gente tem um laboratório, tem 11 unidades, né? Então, a gente atende Fazenda Vila Nova, Marques de Souza, Imigrante, Colinas, então é Arroio do Meio. Algumas estão começando agora a ter os primeiros casos de dengue, fazer as primeiras pesquisas de dengue, né? Mas a gente tem concentrado um número maior de testes aqui mais próximo, Lajeado, Arroio do Meio, agora Imigrante, Colinas. Então, os nossos resultados agora ainda estão centralizados mais nessas regiões mais próximas. Eu acho que falamos isso já algumas vezes, mas é sempre importante a gente frisar também em relação aos sintomas, né? E vocês que recebem as pessoas que estão fazendo justamente o exame, também devem perceber esses sintomas nas pessoas. O que mais se percebe, o que tem se percebido aí pelo menos nesses que vocês têm atendido? Então, uma boa parte da população ela pode ser assintomática e vir a contrair dengue sem saber e confundir com alguma outra doença viral. Então, esse é um grande ponto que fica com um diagnóstico prejudicado. Quem tem, normalmente, começa com febre alta, de 39 a 40 graus, que começa, assim, do nada. O que pode vir a ter também? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, fraqueza, alguma coisa que no início confunda um pouco com uma gripe, um resfriado, porque fica aquela moleza, então... E aí, o que começa a preocupar? Algumas evoluções levam à dengue hemorrágica, que é a dengue grave. Aí, a gente começa a preocupar quando? Começam a aparecer manchinhas, que a gente chama de petequias, pelo corpo. Vômitos, náuseas muito intensas, um desconforto. Então, esses casos são os casos mais preocupantes, que exigem uma internação, que tem que ser acompanhadas mais de perto. E essa doença? A dengue, ela é uma doença contagiosa, passa de pessoa para pessoa? Não. A dengue, ela é uma doença viral, que é transmitida pelo um vírus, que é o do gênero Flavivírus, mas ela tu só contrai ela pela picada do mosquito,
que o mosquito que esteja contaminado do gênero, o mosquito Aedes aegypti. E tem que ser a fêmea do mosquito, né? E tem que ser a fêmea. Essa Ela é a curiosidade. tem que ser a fêmea e precisa estar contaminada necessariamente. Sim, sim. Se for um Aedes aegypti macho, não tem perigo nenhum. Não tem o problema problema, é é a identificar fêmea. os sexos, né? A gente não sabe, né? Quando é. Então, no Brasil, a gente tem 4 sorotipos de dengue. Dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E as 4, elas são circulantes no Brasil. Então, nós podemos vir a ter infecção dos 4 tipos. Mas repete um mesmo tipo? Não. Quem Não. teve um dos Exatamente. tipos não tem aquele mesmo, pelo menos. No momento em que tu contraiu a dengue, por exemplo, tipo 1, tu teve a infecção, curou, ok? Tu não virá a contrair novamente a dengue tipo 1. Mas pode contrair a 2, a 3 ou a 4. Exatamente. Não exclui a chance de tu vir a ter a 2, 3 ou 4. E levando... o que é importante também dizer é que uma segunda infecção por dengue, ela gera um dano muito maior. Então, ela é mais grave. Da mesma forma, a terceira vez que adquire também, ela vem num formato mais severo. E a dengue tipo 4 é a mais agressiva? Não tem diferenciação. Pode tanto ser assintomática como ser muito grave, uma dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Sim, sim. O que é Essa fator... não é uma escala de gravidade, Não só é pra uma escala de diferenciar gravidade, os não. tipos as variantes do vírus. Existem algumas pesquisas que demonstram que a tipo 2 e a tipo 3 são mais severas. Mas tu pode vir a ter a dengue tipo 1 e ela vir a ser fatal, como pode ser assintomática. Então, existem fatores que levam ao agravamento, que é, no caso, ter ela recorrente, né? Ter uma segunda vez dengue. Sim, sim. E em relação a esses diagnósticos que vocês têm feito, esses testes, né, que aumentou bastante nas últimas semanas, no último mês em especial, e um fator que preocupa também, um número que preocupa é a porcentagem, né, de casos, né, de positivos nesses exames feitos. Isso. Hoje, para a detecção de dengue, nós temos principalmente 3 exames, que é o NS1, a dosagem de dengue IgG e a dosagem de dengue IgM. O que vai diferenciar entre eles é o tempo do sintoma e o que a gente vai pesquisar. Então, é importante ressaltar por quê. Eu posso ter um resultado negativo de dengue, mas, na verdade, eu estou testando o tipo de exame errado para aquele tempo de diagnóstico que eu estou ali com a infecção. Que é, no caso, dengue NS1, que é o teste rápido, ele é importante a gente fazer do 1º ao 5º dia de sintoma. Porque com ele a gente vai detectar o quê? Uma proteína que tem no vírus, que está circulante. Então, do 1º ao 5º dia, eu vou direto nessa proteína do vírus. Passando o 5º dia, depois do 6º, o ideal é que a gente faça a dosagem de anticorpo, que aí tu já tem a reação do corpo e aí tu consegue ver a dosagem, que seria a partir do 6º dia a dosagem de IgG e a partir IgM, desculpa, e a partir do 9º dia é possível fazer a dosagem de IgG. IgM a partir do 6º e IgG a partir do 9º. E essa contagem dos dias é dos sintomas. Do sintoma, por exemplo, do início a pessoa do sintoma. sentiu o sintoma, tá 5 dias. No 5º dia sentiu o sintoma. Aliás, 5 dias com o sintoma, aí vai determinar Isso, o tipo do teste que eu vou fazer. Existe alguma característica pessoal que possa vir a indicar que determinada pessoa possa desenvolver o tipo mais severo ou que o vírus pode ser mais agressivo? Não existe nenhum estudo Ou seja, que grupos nos de mostre. risco, assim como a Covid. Tem pessoas que são mais propensas a desenvolver a forma grave da dengue? Na verdade, o que se sabe hoje é que pessoas imunocomprometidas, que teriam uma imunidade menor, não demonstraram um resultado muito mais severo. Justamente o contrário. Parece que pessoas que são normais, que não têm nenhuma doença que os cause imunocomprometidos, tiveram uma resposta imunológica maior, levando a dengue mais grave. Então, não existe nenhum fator que seja associado. Não existe comorbidade que possa agravar ou não a doença? Não. Não tem como saber por que determinada pessoa, exceto as que daqui a pouco já tenham, né? Como tu falaste, algum outro tipo de problema.
Mas a pessoa que, né, saudável em geral, assim, e teve um caso grave, não tem muita explicação por que talvez ela Não, tenha até tido. porque não é muito comum a gente fazer no dia a dia de rotina um exame de dengue, né? A Sim. menos que tu não esteja com dengue, as pessoas não têm o costume de fazer dengue. Então, muito possivelmente eu possa ter pego durante a vida, não saber, porque eu fui assintomática, uma grande parte dos pacientes acabam sendo assintomáticos, e eu vir a contrair dengue, na verdade, ser a segunda vez que eu pego. E aí, claro, na sim, segunda infecção, verdade. ela é mais severa. Então, não tem essa diferenciação. Graziela, estamos conversando com a Graziela Bush Vitola, que é biomédica do Laboratório Hermann. São 4 laboratórios Hermann em Lajeado, no centro, em Conventos, Florestal e no No centro, São Cristóvão, Florestal e Conventos. e Isso Conventos. aí. Se verifica em alguma dessas unidades uma testagem, um maior número de testes positivos de dengue? E a cada 10 pacientes, quantos têm testado positivo para dengue no laboratório Hermann? Então, quanto à região ou qual dos postos de coleta a gente tem um índice maior, não, a gente não percebe muito isso. Porque a gente tem uma concentração no posto do centro, que é o nosso posto maior, pacientes que vêm de todos os lugares. Então, a gente não consegue fazer essa diferenciação muito. Vêm muitos positivos de todos os locais. Quanto ao índice, eu tirei o relatório antes de vir para cá conversar com vocês. E aí, nesse último mês, eu tirei um relatório dos últimos 30 dias. Nós tivemos mais de 200 atendimentos com pesquisa de dengue. E desses, a gente teve uma positividade de quase 70%. Só lembrando que não só Lajeado, né? O relatório é de todas as filiais que a gente atende em todas as unidades. A cada 10 exames, 7 estão testando positivo em Positivo Lajeado. para dengue, isso. Ou Para pelo Lajeado, menos no Vale do laboratório- Taquari. No Isso. Vale do Taquari. Isso, no Vale do Taquari. Vale do Taquari. No Vale do Taquari, dos laboratórios Na que área nós de atendemos. abrangência Isso, não é do Vale laboratório todo. Isso aí. Hermann. Isso. E como é feito o exame? Eu digo, a pessoa sentiu, né, tá com algum sintoma, ela vai ao médico e o médico indica esse exame, a pessoa vai direto ao laboratório porque está tá suspeitando que possa ser, vai direto, ou procura um atendimento ou num posto de saúde, ou na UPA, ou algum outro tipo de atendimento particular mesmo, e aí o médico é que indica o exame. Como é que funciona esse protocolo, Graziela? Então, o exame da dengue, ele pode ser feito tanto por convênio como particular. O paciente, ele pode ir até o médico, que é indicado, né, no início Mas é dos sempre via sintomas. médico. Não, ele pode vir a fazer particular também. Mas por convênio, aí ele precisaria passar sempre pelo médico, sim, né? Mas ele pode vir a fazer particular. É uma coleta de sangue comum, é uma punção sanguínea, bem simples, não é necessário jejum. E aí, o resultado, então, o teste rápido do NS1, que é aquele que a gente faz do 1º ao 5º dia de sintoma, ele é liberado no mesmo dia. Depois que ele chega pra gente na área de análise do laboratório, em torno de 2 horas a gente libera o resultado. Os testes de dengue IgG e IgM, que são os testes tardios que a gente testa a partir do 6º dia, nós enviamos para o laboratório de apoio, que é o que dosa anticorpo. Então, esses resultados eles têm demorado em torno de 4 a 5 dias. É possível saber se em algum momento da minha vida eu já tive dengue fazendo o exame? Claro, com o teste de IgG e IgM, a gente consegue sim ver se tu em algum momento já teve a infecção, porque a gente fica com uma memória imunológica. E aí eu consigo fazer essa dosagem para ver se tu já teve contato ou não com o vírus da dengue. É um exame caro? Os valores de exames, se eu não me engano, é particular o teste rápido da dengue é R$90 para fazer. E eles têm cobertura por planos. O Unimed é um plano que cobre o teste rápido também. Muito bem. E é rapidinho, né? A picadinha... Uma picadinha e já vem o resultado. E o importante é fazer o acompanhamento e, notando a piora dos sintomas, sempre ter esse controle com o médico, né? Tem como prevenir a dengue, Graziela? Tem como prevenir, e é uma coisa que a gente divulga tanto, e algumas vezes a gente não lembra da nossa casa de fazer a gente fala e acaba não praticando, né? Então, sim, aquela calha que está entupida, que a gente às vezes não percebe ou não dá o devido, né, atenção,
pneus que acabam acumulando água, aquele vasinho de flor que fica com água acumulada. E pode parecer tão pouco, né? Mas é propício para o mosquito, para conseguir fazer essa disseminação. Piscinas, que é um problema muito grande agora, né? Começa a terminar a fase do verão, as pessoas vão esquecendo a piscina, ela vai ficando verde, é uma água parada. Algumas pessoas colocam a lona por cima, mas na lona, se ela não estiver bem retinha, esticada, acaba acumulando água também. E essa água, com o calor que acaba fazendo, ela é muito propícia para... Né, é muito rápido. CD, né? Exato. E também para o ovo, né? Para a multiplicação da larva. Então, em questão de 2, 3 dias já eclodem os ovos. Então, a gente tem uma disseminação muito rápida. É um mosquito que se reproduz com uma velocidade incrível, né? Isso. E são muitos ovos, né? A cada vez. Então, tem que ter esse cuidado. Então, hoje pela manhã, eu entrei em contato com a prefeitura, porque eu acho importante não só... a gente tem o dever de notificar também, porque algumas vezes a gente passa em algum lugar, vê uma piscina verde, uma água parada, ou alguma situação que tem que ser reportada e a pessoa que deveria estar tendo esse cuidado não tem. Então, eu acredito que é importante, é dever de todos nós fazer essa notificação. Então, tem um telefone na Prefeitura de Lajeado para fazer as denúncias. Então, acho que é importante. O telefone é o 51-3982-1216. 3982-1216 para denúncias em casos de flagrante desrespeito a essa norma sanitária, que é evitar o acúmulo de água. E Graziela, eu queria fazer mais uma pergunta, Luiz, em relação ao exame em si, é por ordem de chegada, existe a possibilidade de agendamento e se há a possibilidade de se fazer o exame a domicílio? Tanto o da dengue quanto outros tipos de exames também do laboratório, né? Que às vezes a pessoa não tem condições de locomoção, mas está suspeitando, né? exato. Isso, tem a opção de coleta a domicílio, sim. Liga para o laboratório, agenda, a gente marca o horário que fica bom para o paciente e a gente vai até a casa, faz a coleta e é bem tranquilo. Quanto ao agendamento no laboratório, nós ainda não temos não temos essa logística de agendar, mas tem atendimento preferencial. Ainda uma última pergunta para a Graziela. Sim. A gente falava de mecanismos para evitar a disseminação da dengue, mecanismos preventivos, repelentes. Antigamente você já usava o Boa Noite, né? Um cheirinho desagradável. O pessoal até brinca de vez em quando, né? Tem um cheirinho desagradável, mas funcionava, né? Funcionava. Tem hoje aquele repelente que é um spray, né? Que a gente passa na pele, tópicos, né? Tem aquele que a gente coloca na tomada, né? Um refil, né? Que vai na tomada. E são eficazes também contra o Aedes aegypti. Tem algum que você recomendaria? Algum com uma eficiência maior? Tanto repelente como inseticida, todos eles podem ser utilizados e eles realmente repelem o mosquito da dengue. Só sempre seguir as informações do rótulo, né? Ter esse cuidado, principalmente com crianças, né? Crianças têm uma faixa etária ali que não se pode usar repelente, então tem que ter esse cuidado. Mas todos os repelentes, todos eles são certificados, então não tem problema e sim, eles funcionam. Muito bem. Graziela, a gente agradece demais a tua participação aqui, foi muito construtiva e esclarecedora. Um bom trabalho para você e para toda a equipe do Laboratório Hermann. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Conversamos com Graziela Busch Vitola, que é biomédica do Laboratório Hermann, aqui em